A família se reuniu naquela noite na sala de sua casa modesta, mas cheia de paz. O pai, irmão recém-batizado, abriu a Bíblia sobre a mesa de madeira desgastada pelo tempo e leu em voz alta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3.5, 6. A mãe, com os olhos cheios de lágrimas que já não caíam mais de dor, mas de gratidão, apertou a mão da filha ao seu lado. Era a primeira vez em meses que via a menina comer um prato completo sem que o medo a dominasse. A anorexia que por tanto tempo havia roubado sua alegria e sua saúde, agora era apenas uma lembrança de uma batalha que Deus já havia vencido. A adolescente, que antes olhava para o espelho e via apenas defeitos, agora via os olhos cheios de amor da irmã mais nova, que nunca havia deixado de orar por ela. Irmã, você está tão bonita hoje, disse a pequena, com a simplicidade das crianças que enxergam além das aparências. E ela sorriu. Não era um sorriso forçado, mas aquele que nasce do fundo da alma quando o coração está leve. O pai, então, começou a contar como tudo havia mudado desde aquele dia em que, desesperados, eles se ajoelharam no salão de reuniões da congregação, não com palavras bonitas, mas com gemidos que o Espírito Santo interpretou ao pai. Lembro como se fosse hoje, disse ele com a voz embargada. A irmã que estava ao meu lado na oração segurou meu braço e disse: Irmão, Deus já ouviu. Não desista agora. E eu não desisti. Todas as noites, antes de dormir, a gente colocava as mãos sobre a cabeça da nossa filha e clamava: Senhor, tu que criaste este corpo, restaura-o. Tu que conheces cada osso, cada veia, cada pensamento, libera esta criança do que a está destruindo. Não eram palavras de sabedoria humana, eram gritos de um coração quebrantado que só tinha Deus para onde correr. A mãe completou, e o Senhor foi fiel. Não foi de um dia para o outro, não. Foi passo a passo, como quando ele guiou o povo no deserto com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A cada refeição que ela conseguia terminar, a cada vez que ela olhava para si mesma e não chorava, a gente via a mão de Deus. Os médicos falavam em progresso, mas a gente sabia que era milagre. Porque quem já viu uma pessoa sair de um buraco tão fundo sozinha? Quem já viu a mente ser libertada sem a intervenção do Altíssimo? E a jovem que até então ouvia em silêncio finalmente falou. Sua voz, antes frágil e trêmula, agora tinha uma firmeza que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Eu me lembro de uma noite em que eu não aguentava mais. O desespero era tanto que eu pensei em desistir de tudo. Mas então, como se fosse um sopro, veio na minha mente aquelas palavras que a irmã falará na reunião. Deus não te deixou, filha. Ele está aqui, mesmo que você não sinta. E foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Não foi uma voz audível, não foi um anjo que apareceu. Foi só Deus. E dali em diante, toda vez que a tentação vinha, eu fechava os olhos e dizia: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O irmão mais velho, que sempre fora reservado, acrescentou: a gente orava por ela, mas também aprendemos a orar com ela. Não era só Deus cura minha irmã, mas Deus nos ensina a te buscar juntos. E foi assim que a família se uniu de um jeito que nunca tinha sido antes. A gente aprendeu que a fé não é só para os momentos de alegria, mas principalmente para os de angústia. Porque é quando a gente não tem mais forças que a força de Deus se perfeita em nós. Naquela mesma semana, durante a reunião de doutrina, a jovem se levantou para dar o seu testemunho. Não era um relato ensaiado, cheio de palavras difíceis, mas uma confissão simples e sincera de alguém que havia sido resgatada. Eu pensava que o meu valor estava no que eu via no espelho ou no que os outros falavam de mim. Mas Deus me mostrou que o meu valor está no sangue de Cristo. Não importa se eu estou magra ou gorda, sadia ou doente, o que importa é que Ele me amou primeiro. E isso ninguém pode tirar de mim. Muitas irmãs na congregação choraram ao ouvi-la. Algumas porque tinham filhos passando por lutas semelhantes, outras porque elas mesmas já haviam sido prisioneiras de pensamentos que as destruíam. Uma irmã mais idosa que há anos servia ao Senhor com fidelidade, se aproximou dela depois da reunião e disse: Minha filha, você não sabe o bem que fez hoje. Não foi só você que Deus libertou, foi muitas de nós que estávamos presas em silenciosas escuridões. Quando você falou, foi como se Deus estivesse falando diretamente aos nossos corações. Os dias seguintes foram de uma paz que só quem já esteve em guerra espiritual conhece. A jovem voltou a frequentar a escola, não com o peso de antes, mas com a certeza de que Deus tinha um propósito para ela. Os colegas notaram a mudança. Você está diferente, disseram. E ela respondia, sem vergonha, é Jesus. Ele mudou tudo. Alguns riram, outros ficaram curiosos, mas ela não se importava.
Sabia que sua vida era um testemunho vivo do poder de Deus. Uma tarde, enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar, ela parou por um instante e olhou pela janela. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, e ela sentiu uma gratidão tão profunda que as palavras não davam conta. Mãe, ela disse, eu não merecia tudo isso. Eu não merecia ser livre. A mãe, sem parar de cortar as verduras, respondeu com a sabedoria de quem já havia aprendido nas escolas de Deus. Nenhum de nós merece, filha. Mas é justamente por isso que é graça. Se a gente merecesse, não seria amor, seria salário. Deus não nos dá o que a gente merece, Ele nos dá o que Jesus mereceu por nós na cruz. E assim, a cada dia, a família aprendia mais sobre a fidelidade de Deus. Não era uma fé baseada em emoções passageiras, mas naquela certeza quietinha que cresce quando a gente vê, com os próprios olhos, o Senhor agindo. A jovem começou a anotar em um caderno pequeno, que guardava dentro da gaveta da mesa de cabeceira, cada vitória, cada oração respondida, cada versículo que Deus usava para falar com ela. Um dia, ela pensava, quando as dúvidas vierem, eu vou abrir este caderno e lembrar, Ele já fez. Ele fará de novo. E Deus continuava operando. Não só na vida dela, mas em todos que a cercavam. O médico que a acompanhava, um homem cético que só acreditava em protocolos e remédios, certo dia a olhou com uma expressão diferente. Eu não entendo o que aconteceu com você, ele disse. Estatisticamente, casos como o seu, bem, não costumam ter este desfecho. Você tem alguma explicação? Ela sorriu e respondeu sem hesitar, tenho sim. O nome dele é Jesus. O médico não disse mais nada, mas naquela noite, sozinho em seu consultório, ele pegou um Novo Testamento que ganhara anos antes e o abriu pela primeira vez, com um misto de curiosidade e temor. Enquanto isso, na congregação, outros irmãos eram encorajados a clamar por seus entes queridos. Uma mãe cuja filha estava presa às drogas, se aproximou da jovem e pediu, me ensina a orar como você orou. E ela, com humildade, respondeu, não foi a minha oração, irmã. Foi a fé em um Deus que ouve. A gente não precisa de palavras bonitas. Só precisa de um coração quebrado diante dele. E assim, mais uma família começou a buscar ao Senhor com todo o seu ser, confiando que Ele, que libertou uma adolescente da anorexia, também poderia libertar uma filha das amarras do vício. E a jovem? Ela seguiu em frente, não como alguém que havia sido curada e agora podia esquecer, mas como uma serva que sabia o preço da sua liberdade. Toda vez que a tentação de voltar aos antigos pensamentos batia à porta, ela se ajoelhava e dizia, Senhor, eu não quero isso. Eu te pertenço. E Deus, fiel como sempre, a sustentava. Porque a vitória não era dela, era dele. E isso fazia toda a diferença. Hoje, quando alguém pergunta como ela venceu, ela responde com as mesmas palavras que ouviu daquele irmão mais velho em uma noite de angústia. Não fui eu, foi Deus. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Só confia. E assim o ciclo da fé continua. O milagre gera testemunho, o testemunho gera fé, e a fé move a mão de Deus mais uma vez. Porque na congregação cristã no Brasil não se prega teorias, se vive a realidade de um Deus que ainda opera, ainda cura, ainda libera. E isso nenhuma força do inferno pode impedir. A jovem não parou por aí. Depois de receber a cura, sentiu no coração um desejo profundo de servir. Não de forma ostentosa, como quem quer mostrar o que Deus fez, mas com a simplicidade de quem sabe que a graça recebida não foi para si mesma, mas para glorificar aquele que a libertou. Começou a visitar irmãs mais novas na fé, aquelas que lutavam com autoimagem, com depressão, com a sensação de não serem suficientes. Não falava como quem dá conselhos, mas como quem compartilha uma ferida que foi sarada. Sentava-se ao lado delas, olhava nos olhos e dizia, eu sei como é. Eu já estive lá. Mas Deus não nos deixou sozinhas. Uma tarde, enquanto ajudava na limpeza do salão de cultos, uma irmã mais velha, que havia observado sua mudança, aproximou-se e perguntou, filha, como você consegue sorrir assim depois de tudo que passou? Ela parou o trabalho, segurou a mão da irmã e respondeu, não é que eu consiga, doninha. É que ele me ensinou a ver a vida de outro jeito. Antes eu olhava no espelho e via uma prisioneira. Hoje vejo uma filha de Deus. Não por causa de mim, mas por causa dele. A irmã mais velha, com lágrimas nos olhos, só conseguiu dizer, glória a Deus. E ali mesmo, entre panos de limpeza e bancos de madeira, as duas oraram, agradecendo pela misericórdia que transforma corações. Os pais dela, que antes viviam em constante preocupação, agora viam sua filha com outros olhos. Não mais como uma adolescente frágil, mas como uma guerreira que, pela graça de Deus, havia aprendido a lutar de joelhos. Certa noite, durante a ceia, o pai, homem de poucas palavras, segurou sua mão e disse,
Filha, eu não sei como agradecer a Deus pelo que Ele fez por você. Só sei que se um dia você desanimar, lembre-se, nós estamos aqui, e Ele está acima de tudo. Ela sorriu e respondeu: Pai, eu não vou desanimar, porque agora eu sei que quando eu fraquejo, é Ele quem me sustenta. E assim, em torno da mesa, a família uniu as mãos e agradeceu, não apenas pela cura, mas pela presença de Deus em cada detalhe daquela jornada. Os cultos se tornaram ainda mais especiais para ela. Não era só o momento de louvor ou de ouvir a palavra, mas de sentir, a cada hino, a cada oração, que aquele lugar era um refúgio. Uma noite, enquanto cantavam Jesus, tudo a te devemos, ela sentiu uma paz tão profunda que as lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Uma irmã ao lado, notando sua emoção, perguntou se estava tudo bem. Ela apenas balançou a cabeça e sussurrou: Estou bem. É só que, às vezes a gente esquece o quanto Ele nos ama. E aqui, eu sinto isso de novo. A irmã abraçou-a e disse: É assim que deve ser, filha. A casa do Senhor é o lugar onde o coração descansa. Com o tempo, ela começou a participar dos cultos de jovens, não como espectadora, mas como alguém que tinha algo a oferecer. Não falava muito, mas quando o fazia, suas palavras vinham com um peso que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Uma vez, uma moça nova na congregação, que lutava contra a ansiedade, aproximou-se dela após o culto e perguntou: Como você faz para não ter medo do futuro? Ela respondeu sem hesitar: Eu tenho medo, sim, mas eu confio mais nele do que no meu medo. Porque se Deus cuidou de mim quando eu não tinha forças, por que não cuidaria de mim agora? A moça baixou a cabeça e ela continuou: Vem, vamos orar juntas. E ali no canto do salão, duas almas se uniram em súplica, lembrando que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior. Os milagres, porém, não pararam por ali. Um dia, enquanto ajudava na cozinha da congregação, preparando café para os irmãos após o culto, uma senhora idosa, que sofria com dores nas juntas há anos, pediu-lhe que orasse por ela. A jovem não era nenhuma especialista em oração, mas lembrava das palavras que havia ouvido daquele irmão anos antes: Não é a gente, é Deus. Então, com simplicidade, impôs as mãos sobre os ombros da irmã e disse: Senhor Jesus, a senhora sabe das dores desta serva. Se for da tua vontade, alivia o seu sofrimento. Mas, acima de tudo, dá a ela a tua paz. No domingo seguinte, a senhora procurou-a com os olhos brilhando: Filha, não sei o que você fez, mas desde aquela oração, as dores diminuíram. Não sumiram totalmente, mas eu tenho dormido em paz. Deus é bom. E a jovem mais uma vez só pôde responder: Não fui eu, doninha. Foi ele. Sempre ele. A vida dela agora era um testemunho silencioso, mas poderoso. Não precisava gritar sua história, sua própria existência falava. As pessoas notavam a mudança, o sorriso mais leve, a postura mais confiante, a disposição para servir. Até os mais céticos, aqueles que achavam que coisas assim não acontecem mais, começaram a repensar suas dúvidas quando viam uma adolescente que, pelos padrões do mundo, deveria estar destruída, mas que, pela graça de Deus, estava de pé, firme e grata. Certa vez, um jovem irmão, que lutava contra pensamentos de desistir da fé, aproximou-se dela após um culto e disse: Às vezes eu penso, será que Deus realmente se importa? Ela olhou para ele com uma serenidade que só quem foi sustentado nas próprias fraquezas pode ter e respondeu: Irmão, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que Ele não prometeu um caminho sem dor, mas prometeu nunca me deixar sozinha nele. Se você está sentindo que não aguenta mais, não é porque Deus te abandonou. É porque Ele quer que você se apoie nele, não em você mesmo. O jovem ficou em silêncio e ela continuou: Vem, vamos pedir a Ele que renove a sua fé. E ali, sob a luz fraca das lâmpadas do salão vazio, dois corações foram reconfortados pela mesma presença que nunca falha. Os anos passaram, e ela cresceu não apenas em idade, mas em graça. Casou-se com um irmão da congregação, homem temente a Deus que a amava não pela aparência, mas pelo coração que ela agora tinha. Juntos, serviam na obra do Senhor, ele como diácono, ela como uma das irmãs que visitavam os enfermos e os desanimados. Nunca esqueceram de onde Deus os tirou. Em casa tinham um pequeno altar, onde todas as manhãs, antes de começar o dia, se ajoelhavam e agradeciam. Não eram orações longas ou cheias de palavras difíceis, mas súplicas sinceras, como as de um filho que fala com o pai. Uma noite, enquanto oravam juntos, ela disse ao marido: Às vezes eu penso, e se eu não tivesse encontrado Jesus? Onde eu estaria? Ele, segurando sua mão, respondeu: Mas você encontrou. E isso é o que importa. Deus não nos mostra-o, e se Ele nos mostra-o, eis-me aqui. E assim, entre lágrimas de gratidão, eles reafirmaram seu compromisso.
não com uma vida perfeita, mas com um Deus que é perfeito em seu amor. Hoje, quando olha para trás, ela não vê uma história de vitória própria, mas de fidelidade divina. Não se orgulha do que conquistou, mas do que Deus conquistou nela. E quando alguém lhe pergunta como manteve a fé depois de tudo, ela responde com a mesma simplicidade de sempre: não foi força minha. Foi Ele. Todo dia, toda hora, em cada detalhe foi Ele. E se você deixar, será Ele na sua vida também. Porque essa é a beleza do Evangelho na congregação cristã no Brasil. Não se trata de teorias, de filosofias ou de tradições humanas. Trata-se de um Deus que ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Um Deus que não mudou desde os tempos dos apóstolos, que ainda hoje estende sua mão para quem o busca de todo o coração. E enquanto houver almas que clamem, Ele continuará operando, não por mérito nosso, mas por sua infinita misericórdia. E assim, a história dessa jovem não é apenas dela. É de todos que, como ela, descobriram que no vale ou no monte, na fraqueza ou na força, a mão de Deus nunca solta a mão dos seus, porque Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. A família continuou frequentando as reuniões com o mesmo coração de antes, mas agora com um peso diferente, o de testemunhar o que Deus havia feito. Não era algo que eles guardavam só para si. Toda vez que havia oportunidade, a mãe contava como o Senhor a sustentou nos dias em que as forças faltavam, como as orações dos irmãos foram como bálsamo para sua alma. O pai, por sua vez, falava da importância de não desanimar, mesmo quando as circunstâncias pareciam não mudar. Deus não age no nosso tempo, mas no tempo certo dele, dizia ele, sempre lembrando que a fé não é ver para crer, mas crer para ver. As irmãs da congregação, que tanto oraram por eles, agora os abraçavam com lágrimas nos olhos ao ouvir o testemunho. Uma delas, Irmã Maria, que havia jejuado e clamado por semanas, disse: quando a gente ora por alguém, é como se a gente carregasse essa pessoa no coração diante de Deus. E quando ele responde, a alegria é como se fosse na nossa própria casa. Outra irmã, mais idosa, que já havia visto muitas batalhas espirituais, acrescentava: o inimigo quer que a gente desanime, que ache que Deus não ouve. Mas Ele ouve sim. E quando menos esperamos, Ele age. A jovem, que agora já estava recuperada, começou a participar mais ativamente das reuniões de moças. Não falava muito, mas sua presença já era um testemunho. As outras adolescentes que antes a viam frágil e distante, agora a observavam com admiração. Uma delas, que lutava com pensamentos de autodesprezo, aproximou-se dela depois de uma reunião e perguntou: como você conseguiu? Ela não deu uma resposta pronta, mas convidou a amiga para orar juntas. E ali no canto da sala, as duas se ajoelharam, e a jovem simplesmente disse: Senhor, tu conheces o coração da minha irmã. Fala com ela como só tu sabes falar. Não houve palavras bonitas nem sermões. Só um clamor sincero. E Deus, que ouve em secreto, começou a operar também naquela vida. Os dias foram passando, e a família aprendeu que a vitória não era o fim da jornada, mas o começo de uma caminhada de dependência ainda maior de Deus. A mãe, que antes se consumia em preocupações, agora aprendia a entregar cada dia nas mãos do Senhor. Não é que os problemas acabaram, ela confessava às irmãs, mas agora eu sei que não estou sozinha neles. O pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, passou a liderar a família em oração com mais frequência. Não eram orações longas ou cheias de teologia, mas cheias de fé. Senhor, hoje te entregamos nossa filha, nosso lar, nosso trabalho. Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará, dizia ele, e a família respondia com um amém que vinha do fundo da alma. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia leu o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras ecoaram no coração daquela família como uma confirmação. Não era uma promessa de que nunca mais passariam por provações, mas de que em cada uma delas Deus estaria presente para livrá-los. A jovem, sentada entre os pais, sentiu uma paz tão grande que as lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Uma irmã ao seu lado, notando seu choro, lhe passou um lenço e sussurrou: é o Espírito Santo consolando você, minha irmã. Deixe ele falar. Com o tempo, a jovem começou a compartilhar seu testemunho nas reuniões de jovens. Não com palavras ensaiadas, mas com a simplicidade de quem sabe que só Deus poderia ter feito aquilo. Eu não tinha força para lutar, ela dizia, mas Deus lutou por mim. Eu não tinha palavras para orar, mas o Espírito Santo intercedia por mim com gemidos inexprimíveis. Se hoje estou aqui não é por mim, é por Ele. E os jovens ouviam, muitos deles também passando por suas próprias batalhas, e sentiam que ali havia esperança. Certa vez, um rapaz que lutava contra vícios se aproximou dela depois da reunião e disse: eu também quero essa paz que você tem. Como eu faço?
Ela não lhe deu uma fórmula, mas o convidou para buscar a Deus de todo o coração. Não é sobre a gente ser forte, ela explicou, é sobre a gente reconhecer que somos fracos e precisamos dele. Quando a gente faz isso, ele vem e faz morada em nós. O rapaz começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, e pouco a pouco, o poder de Deus também começou a transformar sua vida. A família aprendeu que a gratidão não é algo que se sente só no fim das batalhas, mas durante elas. Toda noite, antes de dormir, eles faziam uma lista das coisas pelas quais eram gratos naquele dia. Não eram coisas grandiosas, um abraço apertado, uma palavra de ânimo de um irmão, um versículo que saltou aos olhos durante a leitura da Bíblia. Pequenos sinais de que Deus estava ali mesmo nos dias comuns. A gratidão nos mantém perto de Deus, a mãe costumava dizer, porque quando a gente agradece, a gente reconhece que tudo vem dele. Um dia, a jovem sonhou que estava em um deserto, e de repente, uma voz lhe disse, olhe para trás. Quando ela virou, viu pegadas na areia, mas notou que em muitos trechos havia apenas um par de marcas. Perguntou ao Senhor, onde estavas tu quando eu mais precisei? E ele respondeu, filha, foram nessas horas que eu te carreguei. Ao acordar, ela soube que aquele sonho não era apenas para ela, mas para todos que passavam por vales escuros. E desde então, sempre que alguém desanimava, ela compartilhava essa visão, lembrando que mesmo quando não sentimos, Deus está nos sustentando. O pai, que antes era mais reservado, começou a visitar outros irmãos que estavam passando por provações. Não levava conselhos prontos, mas oração. Sentava-se ao lado deles, lia a palavra e dizia, vamos levar isso ao Senhor. Muitos daqueles irmãos, depois, testificavam como aquelas visitas tinham sido um ponto de virada em suas vidas. Não foi o que ele falou, dizia um deles, foi o fato de ele ter vindo, ter orado comigo. Isso me mostrou que eu não estava sozinho. A mãe, por sua vez, passou a incentivar as irmãs a persistirem na oração, mesmo quando as respostas demoravam. Deus não se atrasa, ela dizia. Às vezes, o que parece demora é na verdade preparação. Ele está trabalhando em coisas que a gente nem imagina. E ela contava como, nos dias mais difíceis, quando achava que não aguentaria mais, Deus lhe dava uma palavra, um versículo, um abraço de uma irmã, para lembrá-la de que ele estava no controle. A jovem, agora mais forte na fé, começou a escrever em um caderno as promessas de Deus que se cumpriam em sua vida. Não eram coisas grandes aos olhos do mundo, mas para ela eram milagres. Um dia sem ansiedade, uma refeição feita com gratidão, um sorriso sincero. Deus se importa com os detalhes, ela escrevia. Ele não é um Deus distante. Ele é pai, e como pai, se alegra com as pequenas vitórias dos seus filhos. Certa vez, durante uma reunião de oração, uma irmã levantou um pedido por um casal que estava prestes a perder a casa. A jovem, ouvindo aquilo, sentiu o coração apertar. Lembrou-se dos dias em que sua família também esteve à beira do desespero. Depois da reunião, ela se aproximou da irmã e disse, vamos orar juntas por eles? E ali no corredor da igreja, as duas se ajoelharam e clamaram a Deus. Não foi uma oração longa, mas cheia de fé. Alguns dias depois, aquele casal testificou que de forma inesperada, receberam o dinheiro necessário para quitar a dívida. Deus ouviu as orações das suas filhas, disse o marido, emocionado. A família aprendeu que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada dia. O pai passou a ler a Bíblia em voz alta pela manhã, antes de todos saírem para suas atividades. Não eram capítulos longos, mas versículos que alimentavam a alma. A mãe, por sua vez, passou a cantar hinos enquanto fazia as tarefas de casa. Não era para mostrar, mas porque a alegria do Senhor era sua força. A jovem, agora mais envolvida na congregação, passou a ajudar nas atividades com as crianças, contando-lhes histórias bíblicas com o mesmo entusiasmo de quem sabe que aquelas palavras são vivas. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia falou sobre a importância de não esquecer as obras de Deus. Quando passamos por uma prova e Deus nos livra, ele disse, não podemos guardar isso só para nós. Precisamos contar para que outros sejam encorajados. Aquela palavra confirmou no coração da família que seu testemunho não era só deles, mas um incentivo para muitos. E assim, sempre que havia oportunidade, eles compartilhavam o que Deus havia feito, não para se gloriarem, mas para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Com o tempo, a jovem sentiu o desejo de ser batizada. Não por pressão, mas por um anseio genuíno de entregar sua vida totalmente a Cristo. Quando compartilhou isso com os pais, eles oraram juntos e o pai disse, filha, isso é entre você e Deus. Mas saiba que se Ele está te chamando, nós estaremos ao seu lado. No dia do batismo, a emoção tomou conta de todos. Não era um ritual vazio, mas um ato de entrega, de morte para o velho homem e ressurreição para uma nova vida.
Quando ela saiu da água, as irmãs a abraçaram, e muitas choravam, não de tristeza, mas de alegria por ver mais uma alma se render ao Senhor. Depois daquele dia, a jovem sentiu uma paz ainda maior. Não que os pensamentos negativos nunca mais voltassem, mas agora ela sabia como combatê-los, com a palavra de Deus e a oração. Sempre que a ansiedade batia à porta, ela abria a Bíblia e lia versículos como Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz vinha, não porque as circunstâncias mudavam, mas porque Deus era maior que todas elas. A família continuou sua jornada, não como se fossem imunes às dificuldades, mas como quem sabe que em meio a elas, há um Deus que nunca falha. Eles aprenderam que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que Deus é maior que todos eles. E assim, passo a passo, eles seguiram, não confiando em sua própria força, mas na fidelidade àquele que os chamara pelo nome. Hoje, quando olham para trás, não veem uma história de superação humana, mas de graça divina. Não se orgulham do que conseguiram, mas do que Deus fez por eles. E quando alguém pergunta como conseguiram passar por tudo aquilo, a resposta é sempre a mesma: não fomos nós, foi Deus. Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. E essa certeza os sustenta não só nos vales, mas também nos montes, porque sabem que seja onde for, a mão do Senhor os guia. Porque essa é a beleza de servir a Deus na congregação cristã no Brasil. Não se trata de religiões, de rituais ou de tradições de homens. Trata-se de um Deus vivo, que ainda hoje fala, ainda hoje cura, ainda hoje transforma corações. Um Deus que não mudou desde os tempos dos apóstolos, que ainda hoje estende sua mão para quem o busca de todo o coração. E enquanto houver almas que clamem, Ele continuará operando, não por mérito nosso, mas por sua infinita misericórdia. E assim, a história dessa família não é apenas dela. É de todos que, como eles, descobriram que no vale ou no monte, na fraqueza ou na força, a mão de Deus nunca solta a mão dos seus. Porque Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo.